Oi, pessoal, tudo bem? Vou contar aqui uma historinha dos bastidores da minha gravação. Nós estamos entrando no número 27, né? Que chama Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Eu já li 2 vezes. Quando eu chego quase no final, acontece alguma coisa. Uma vez eu fui tentar fazer postura de chinesinho aqui, porque a perna estava cansada, joguei o celular no chão. Aí ele parou, não consegui recuperar. Na outra, quando eu estou na última página, minha filha liga, a ligação entrou, interrompeu a minha gravação, faltando uma página. E eu vou ler novamente. É interessante porque fala dessa árvore aqui do bem e do mal, essa árvore do conhecimento, que a gente conhece as histórias das árvores por aí, pelos antigos escritos, né? Encontramos essa árvore do conhecimento em várias ocasiões na Bíblia, etc. e tal. E tem aqui uma explicação muito interessante sobre a visão, né? Do pai dessa menina, né? Então vamos lá. Espero que agora dê certo. Comentem, deixa aí o like para ver se vocês gostaram, diga alguma coisa se quiserem, tá bem? Me desculpem as falhas. Então vamos lá. 27, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando consegui controlar a vontade de falar, voltei a ver Ptah-hotep, que me perguntou: o que conseguiu aprender durante seus esforços para ficar em silêncio? Aprendeu a dominar apenas a habilidade de manter silêncio? Não, pai. Isso é simplesmente impossível. Enquanto lutava com o silêncio, precisei lutar ao mesmo tempo com a palavra. À medida que dominei o silêncio, também dominei a fala. Pois calar-se não significa não falar. E falar não significa calar-se. Não consegui separar as duas coisas. Eu descobri que da mesma forma que uma moeda tem 2 lados e continua sendo uma unidade, também calar e falar são os 2 lados de uma única unidade. Certo? Disse Ptah-hotep. Levantando-se, levou-me até um dos grandes blocos de pedra brancos que formavam a parede. Apontou para a superfície branca e lisa da pedra e perguntou: o que você vê na superfície branca? Nada, respondi. O que posso desenhar sobre ela? Tudo, respondi. Bem, disse Ptah-hotep. Esse nada, então, contém em si o todo. Nesse estado, ambos formam a unidade perfeita. Podemos reconhecer parte da unidade somente quando ela se separa, desagrega e destaca da unidade. Veja agora. Vou desenhar um trevo com tinta verde sobre a superfície. O trevo já está sobre ela antes. Você não pode reconhecê-lo, visto que a forma positiva do trevo e a natureza negativa do pano de fundo ainda são uma coisa só. São absolutamente idênticos. A forma do trevo ainda não está separada do todo, que está contido nesse nada. Pelo fato de o trevo aparecer na cor verde, separou-se do todo
e tornou-se reconhecível. Agora pense em algo muito importante. Se o trevo surgiu em cor verde sobre a superfície branca, isso significa que sua forma deixou a cor complementar no todo. Nesse caso, a cor vermelha. Deixou como uma imagem invisível negativa. Saiba que tudo que você vê só é reconhecível porque se separou da metade complementar. E esta ficou invisível, não foi revelada. Você só obterá o conhecimento comparando os dois lados que se separam, o lado positivo e o lado negativo. Enquanto esses dois aspectos continuarem fundidos um no outro, não poderá reconhecê-los nem conhecer nada. Observe o mundo visível. Ele só pode ser reconhecido porque se separou da unidade, em que nada e tudo ainda repousavam um no outro. Portanto, separou-se da unidade absoluta, a que denominamos Deus. Só conseguimos conhecer a criação porque o positivo separou-se do negativo e podemos compará-los. Não existe conhecimento sem que a unidade se divida em duas metades. Uma revelada, a outra não, o seu reflexo, o que possibilita reconhecê-las por comparação. Agora venha comigo. Ptah-hotep levou-me até outro aposento, onde colocou uma estatueta sobre uma mesa perto da parede branca. Atrás do objeto, à direita e à esquerda, colocou uma lamparina para que a figura projetasse uma sombra nas duas direções. Em seguida, Ptah-hotep pegou uma lâmina vermelha transparente e segurou-a diante da luzinha da direita. Para minha grande surpresa, na parede da direita apareceu uma sombra vermelha. Contudo, do lado esquerdo, projetou-se uma sombra verde clara. Como pode ser isso, pai da minha alma? Perguntei espantada. Pense e descobrirá por si mesma a resposta, disse Ptah-hotep. Fiquei em silêncio por alguns momentos, concentrando-me até divisar a solução. Então expliquei. A estatueta retém a cor vermelha da luz tornada vermelha e deixa apenas a cor complementar surgir na parede. Em contrapartida, a estatueta retém toda a luz da outra lamparina. E assim, parece que a sombra do outro lado se tornou vermelha. Muito bem, disse Ptah-hotep. As duas cores não podem existir uma sem a outra. Da mesma forma que silenciar-se e calar-se. Seja lá o que se revelar no mundo do conhecimento, a parte complementar ficará irrevelada. Quando você fala, o lado negativo do silêncio não é manifestado. Quando você se cala, o lado positivo do silêncio, a fala, não se manifesta. Quando vemos uma montanha, o seu lado negativo tem de ser um vale. Como seria possível existir uma montanha sem que houvesse vale e um vale sem que houvesse montanha?
Nada pode manifestar-se, tornar-se conhecido, sem que o oposto, o contrário, complementar, esteja simultaneamente presente na forma invisível. Quando algo de positivo se manifesta, o lado negativo fica oculto, e vice-versa. Quando surge o negativo, o positivo não aparece. Onde aparecer um lado, o outro terá de estar presente, nem que seja no estado invisível. O fato de se pertencerem os une para sempre. Portanto, a separação é apenas aparente, porque mesmo que as duas metades complementares estejam separadas e distantes da unidade total, não se distanciam uma da outra e tampouco podem abandonar-se. A unidade divina inseparável manifesta-se por toda parte, pois também nessa aparente separação continua a atuar como uma força recíproca de atração entre positivo e negativo. Eles lutam para voltar ao estado original, lutam para voltar à unidade divina. Mesmo quando aparece no mundo visível, não pode separar-se definitivamente da unidade divina. Em alguma ocasião, mais cedo ou mais tarde, voltará a essa unidade, unindo-se à sua metade complementar. Porém, a força que existe em todos os seres vivos e que obriga essa volta à unidade, denominamos Deus. A criação, o mundo cognoscível é como uma árvore. À direita dá frutos bons e positivos, e à esquerda, maus e negativos. Ambos os lados pertencem, no entanto, ao mesmo tronco, à mesma unidade. Somente pela divisão da unidade, que não é boa nem má, mas divina, surgem o bem e o mal. Graças a ela, o conhecimento foi possível. Por conseguinte, o mundo cognoscível precisa conter o bem e o mal. Caso contrário, não é cognoscível, nem tampouco possível. Toda a criação é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Criador, Deus, não caiu da unidade e separou-se dela, constituindo uma metade reconhecível da unidade. Mas Deus é a própria unidade. Ele está acima de tudo o que criou e distanciou-se da unidade, repousando em si mesmo na mais perfeita unidade. Ele é o nada que se sobrepõe ao tudo e se manifesta. Porém, nele, o nada e o tudo representam a unidade divina inseparável. A criação sempre representa metade do todo que se separou da unidade e que pode ser reconhecida por meio da comparação com a metade que ficou oculta. Portanto, você nunca poderá encontrar Deus, o Criador do mundo, nem reconhecê-lo, porque ele não tem uma metade que o complete, com que seja possível compará-lo. Na verdade, inexiste a possibilidade de compará-lo com alguma coisa, consequentemente, não há possibilidade de conhecê-lo. Deus só pode ser você mesma. Ouça, filha, há apenas um ser eterno, um único Deus. Esse ser único vive em tudo. Em tudo vive esse único Deus, que é a unidade indivisível. Ele é onipresente.
abarca todo o universo. O universo todo vive porque Deus lhe dá vida com o seu ser eterno. Portanto, Deus é como a árvore da vida, que reproduz e dá vida à própria essência do mundo criado, reconhecível, destacado da sua metade complementar. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, o mundo criado, vive apenas porque a árvore da vida, Deus, insufla a própria vida em suas veias, vivendo nela. O mundo material se parece com uma árvore da morte, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Deus que habita nela é a árvore da vida, que vive em tudo o que foi criado. Deus é um só. Esse único Deus é o si mesmo, o eu mais íntimo de todos os seres vivos. Deus está presente em toda parte. E visto que duas coisas não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar, e como nada pode desalojar Deus de algum ponto do universo, então, em todos os fenômenos, só pode estar presente um e o mesmo Deus como o si mesmo. Deus é a unidade indivisível. Todos os seres vivos, todas as plantas, os animais e o próprio ser humano são frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, estão vivos, porque o fluxo vital da árvore da vida flui por suas veias, porque a árvore da vida vive neles. Também vive em você. O seu corpo é um fruto da árvore da morte e não tem vida própria. Mas em você também vive a árvore da vida. E você só está viva porque Deus vive em você como seu eu, mantendo vivos o seu corpo e a sua pessoa. Ele também vive em mim, filhinha. Por ter se encarnado num corpo, você se tornou um ser cognoscível. Você separou sua consciência do nada e do tudo. Separou-a de Deus, do seu eu verdadeiro. Saiu do paraíso divino original, onde todas as possibilidades de manifestação, portanto todas as palavras, todos os animais e o próprio homem, ainda são uma unidade total. Você caiu na multiplicidade, na diferenciação. É uma revelação, uma criatura. Consequentemente, tudo que você é aqui na Terra é a metade revelada da unidade, mescla do bem e do mal. E visto que seu consciente foi transferido para o corpo, você despertou nele. Isso é, a sua consciência tornou-se idêntica ao corpo. Comer alguma coisa significa tornar-se idêntico. Pois você é o resultado do que você come e você é o que come. Pelo fato de sua consciência identificar-se com o corpo, simbolicamente falando, você comeu os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal e tornou-se mortal. No entanto, ouça. O corpo é o resultado e a consequência da separação. Ele é apenas a metade visível do seu eu verdadeiro. A outra metade ficou na parte inconsciente, na parte invisível do seu ser. Quando unir essas duas metades complementares,
poderá então reencontrar a unidade divina. É impossível viver a unidade fisicamente, tornar visível, corpórea, a metade inconsciente e unir as duas. Pois uma consciência não pode dar vida a dois corpos. Se quiser viver a essência da metade complementar em seu corpo, isso significará a morte. Se ele se tornou visível justamente por se ter separado de sua metade complementar, a reunião acarretaria a morte como consequência. Mas você pode viver a unidade divina com sua metade complementar ainda no corpo, num estado de consciência. Você pode ampliar, estender seu consciente até tomar total conhecimento do seu inconsciente, até sentir a sua metade invisível de forma consciente e, dessa forma, concretizar a unidade divina na sua consciência. Enquanto o corpo vive no mundo visível manifestado, você pode fundir outra vez o seu verdadeiro eu de que se afastou, numa perfeita unidade. E enquanto ainda viver na vida material, a bem-aventurança divina, você poderá ser Deus. Essa luta pela reintegração está em tudo que foi criado. Todo ser vivo procura a sua outra metade, a fim de tornar a unir-se com ela. Os fenômenos positivos, os masculinos, procuram os negativos femininos e vice-versa. Essa luta das forças positiva e negativa compõem até mesmo a mais profunda estrutura da matéria. Em outras palavras, não haveria matéria se não existisse essa luta. Pois essa luta pela unidade, pelo estado de ser Deus, ocasiona a força de atração entre as forças positivas e negativas. E todo o universo está construído sobre essa luta pelo estado divino primitivo. A fonte de todas as forças da manifestação do mundo é justamente ela. A natureza se utiliza dessa luta e, projetada para o corpo, ela se transforma em energia sexual. Mas enquanto um ser vivo procurar a outra metade do seu lado exterior no mundo criado e reconhecível, nunca encontrará a unidade. Porque a sua metade complementar não está nesse lado, na revelação, separada dele, mas está unida no próprio inconsciente irrevelado. Não poderia existir qualquer ser vivo se a outra metade não existisse no plano invisível. Veja, minha filha, observe-se. O oposto de tudo, o que você é e revela em sua parte consciente e que torna manifesto, está contido no seu inconsciente, que, no entanto, também lhe pertence, pois ele também é você. Não encontrará a metade que a complete no exterior. Também não a encontrará num homem de carne e osso. Conseguirá encontrá-la no inconsciente do seu próprio eu. Se unir essas duas metades do seu eu na consciência, voltará a participar do nada e do tudo, tornando-se idêntica a Deus. E visto que nessa união que acontece em seu consciente cessa a eterna saudade do seu ser material, pois ele encontrou o seu complemento,
e com este fundiu-se numa unidade, o seu desejo sexual também acaba. Você se sentirá perfeita. Viverá na vida física o estado divino, a imortalidade, a felicidade. Você terá se completado. E como em cada ser vivo habita o mesmo e único ser, você se tornará idêntica ao ser verdadeiro de cada ser vivo, assim que despertar o seu verdadeiro eu. Obterá a unidade com Deus, mas simultaneamente também com o universo. Ele elevará a consciência do seu corpo, do seu ser pessoal e viverá a consciência cósmica total. Em cada ser vivo, em todo o universo, em Deus, você se sentirá como um eu. Isso significará que você terá comido de novo os frutos da árvore da vida. Você terá passado do mundo dos efeitos para o mundo das causas primordiais, do transitório para o eterno, do manifesto para o princípio criador e do reino da morte para o reino da vida, no ser eterno. Isso é a iniciação. Ptahhotep parou de falar. Mas vejo essa unidade divina concretizada em seus olhos de profundidade inescrutável e celeste. Desses olhos irradiam-se a felicidade infinita, a paz e a tranquilidade, e estas passam para minha alma. Em seu olhar, vejo a realização da verdade. Em seguida, ele me abençoa e eu parto. Ficamos aqui. Terminamos a parte 27. Eu disse lá no início, dei umas notícias dos bastidores da gravação. E, coincidentemente ou não, novamente o meu telefone caiu no chão. Então, quando eu subir este vídeo para o YouTube, eu ainda terei que resgatá-lo para editá-lo e tirar a parte em que meu celular caiu no chão e meu suportinho de 3 perninhas, que é uma porcaria, quebrou. Mas coloquei o telefone no lugar mais seguro agora, até ter um outro, sem ser de 3 perninhas, porque 3 perninhas está me deixando numa situação esdrúxula. Ai, ai, então tá. Fiquem bem, resilientes, pacientes, durmam bem, procurem dormir, satisfazer esse sono, alimentar-se do sono, né? Muito importante. Né? Alimentar-se bem de comidas da natureza e de sono também. Tá bom? Fiquem bem. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Obrigada por estarmos juntos aqui.